A paz de Jesus, meus irmãos. A paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Meus irmãos, já convido todos vocês para lermos junto o 17º livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1 do livro de Jó. Vamos lá. Jó e sua família. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó, ele era bom e honesto. Ele era bondoso com as pessoas, bondoso com a sua esposa, bondoso com seus filhos, honesto com os seus empregados e com as outras pessoas, porque ele também temia e obedecia ao Senhor nosso Deus. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 com 3, 10. 7 com 3, 10. 10 filhos Jó tinha. E era dono de 7.000 ovelhas e 13.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos e, enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comeis e bebeis. Eles não tomavam o exemplo do seu pai Jó. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo, Satanás? Então Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor Deus disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme
e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó tem tanto respeito e tanto temor e tanta obediência ao Senhor? Será que não é por interesse? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoais tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado, mas se tirares tudo o que é dele, então verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Até mesmo Satanás, ele fala para o Senhor, o nosso Deus: verás, se tu tirares tudo de Jó, aí tu verás que ele vai te amaldiçoar sem nenhum respeito. Satanás respeita Deus. Satanás respeita o Senhor, nosso Deus. E há muitas das pessoas hoje fazendo tantas besteiras, cometendo tantos erros e tantas faltas e tantos desrespeitos com o Senhor, nosso Deus. Pensam que vai ficar por isso mesmo. Não vai não. Se o próprio Satanás respeita o Senhor, nosso Deus, por que muitas das pessoas não respeitam o Senhor, nosso Deus? Cedo ou tarde pagarão o preço. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor, nosso Deus, com a permissão do Senhor, nosso Deus, porque não foi o Senhor, nosso Deus, quem tomou nada de Jó. Foi Satanás que tirou tudo de Jó, pela permissão do Senhor, nosso Deus. E também, quando Satanás desce, sai da presença do Senhor, nosso Deus, desce, ele vem com tanta fúria, com tanta sede e com tanta vontade de fazer o que ele mesmo quer. Mas em Jó ele não poderia tocar. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer-te a notícia.
Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia ao Senhor. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer-te a notícia para o Senhor. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse: Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa dos seus filhos mais velhos. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia para o Senhor. Jó não se abalou. Jó não se abalou, não ficou triste, porque Jó, ele era um homem bondoso e honesto e temente ao Senhor nosso Deus. Jó não blasfemou contra o Senhor nosso Deus. Nem quando ele recebeu as notícias de quando os seus filhos tinham sido mortos, porque ele sabia quem eram os seus próprios filhos, desobedientes, e não queriam obedecer aos ensinamentos do seu pai, Jó. Eles não queriam, porque eles, em vez de aprender com as atitudes e com as ações do seu pai, Jó, eles faziam ao contrário. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Olha a fé do homem. A fé do homem que obedece ao Senhor nosso Deus. A fé do homem que é temente e obediente ao Senhor nosso Deus. A fé do homem que é bondoso e honesto. O que é que ele fez? Não murmurou, não blasfemou, não caluniou. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome, porque Ele pode todas as coisas. Só aconteceu essas coisas com Jó e com os seus bens e com os seus filhos de Jó, por causa dos seus próprios filhos que faziam tudo de errado. Todas as coisas erradas. Se os filhos de Jó tivessem sido tementes e obedientes ao Senhor nosso Deus, não desse
tantas farras, tantas bebedeiras, tantas coisas erradas, eles não teriam morrido. E Jó não teria perdido nada. Mas pela obediência e pelo temor e pela honestidade e pela bondade de Jó, Satanás se irritou. Satanás se irritou e foi pedir ao Senhor nosso Deus para tocar em Jó. Por causa dessas coisas. Por causa do temor e da obediência e da honestidade e da bondade de Jó. Jó passou por isso. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Culpado? Seus filhos, porque em outras passagens da Bíblia Sagrada está escrito que filhos sejam obedientes aos vossos pais. E em outras passagens da Bíblia Sagrada está escrito também que amarás a Deus sobre todas as coisas. E os filhos de Jó não amavam, nem era temente ao Senhor nosso Deus. Mas Jó amava o Senhor nosso Deus. Jó temia e obedecia, era bom e honesto. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.